Fala galera, estamos hoje iniciando a nona entrevista, hoje com o entrevistado Senhor Adão. E hoje ele vai contar um pouco da história dele, de como ele chegou aqui em Machadinho, vai contar um pouco da sua infância e juventude. Iniciando, fala um pouco da sua vida lá no Paraná, onde é a cidade que o senhor nasceu, e como foi a sua infância, juventude e as lembranças que marcam a sua história nesse período lá onde o senhor nasceu. Então, Rafael, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Grato, né, por ter sido convidado para essa entrevista. E a minha infância, eu nasci numa cidadezinha do Paraná chamada Alto Paraná. E filho de família assim bem humilde, né? Meu pai carpinteiro, minha mãe lavadeira. Mas de uma forma geral assim, uma infância bem feliz, né? Eu sempre fui rodeado de amigos. Eu e meu pai nós éramos muito apegados, então, tipo assim, a família sempre foi bastante junta, bastante unida, né? Durante a infância. Então foi uma infância bem tranquila, apesar das dificuldades financeiras da família e tal. Apesar de que meus pais me protegiam muito, né? Não deixavam chegar muito as dificuldades até mim. Mas a minha infância foi tranquila, foi boa. Hoje, em parceria com a Selma Moraes, Presente Mimos, a gente está entregando essa caneca para o senhor. A gente entrega para todos os entrevistados. E ela faz referência à entrevista de hoje, que é a nona. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Selma Moraes, Artesanatos de Mimos, obrigado. Seguindo a entrevista, conta um pouco para nós de como foi o seu primeiro trabalho, como começou essa atividade e se o senhor gostava desse ofício. Então, Rafael, eu costumo dizer que trabalho em madeira é a minha profissão de nascença. Porque assim, desde muito pequeno eu já pegava lá uma madeirinha macia, um canivetinho e estava sempre recortando ali. Marcenaria aos 13 anos, né? Eu comecei a trabalhar numa marcenaria já como aprendiz de entalhador. E então eu já entrei assim meio bem climatizado, né? Já era aquilo que eu gostava, já era uma marcenaria que a gente visitava sempre, já sabia como que acontecia as coisas lá dentro. E da turma que começou comigo, eu fui o primeiro a fazer a primeira escultura de madeira. Eu trabalhava com entalhes para móveis, mas também fazia escultura. Então o primeiro Cristo crucificado, de um tamanho aí de mais ou menos 50 centímetros, quem fez fui eu. E aí acabei trazendo meus amigos tudo, e a maioria deles hoje ainda vivem disso, né? Alguns deles ainda vivem disso. Mas nesse primeiro serviço, o senhor fabricava móveis ou só fazia o entalho deles? Eu só fazia o entalhe do móveis. Por exemplo, guarda-roupa, suas almofadas, aquelas camas coloniais, sofá colonial entalhado, né? Eu trabalhei numa empresa que produzia móveis coloniais, né? Então, camas Luiz XV, mesas Luiz XV, então sempre esses trabalhos bem sofisticados. E um dos prazeres que eu tenho em falar da minha profissão é que eu aprendi com os melhores. Isso eu posso dizer de boca cheia. Os marceneiros com quem eu trabalhei eram os melhores da região. Os entalhadores com quem eu dei a minha iniciação eram os melhores da região. Então eu só tenho lembrança boa, né, quanto ao início da minha profissão. É uma profissão que eu considero difícil, né? Qualquer um que pega uma madeira e faz ela transformar em algo. Inclusive uma das coisas que me atrai na profissão é porque ela me dá a possibilidade de criatividade, né? Você trabalhar com madeira, você tem 1001 opções, né? Para você gerar algum produto, fazer alguma coisa. Então é gostoso, trabalhar com madeira é bom. O senhor acha essa profissão de entalhador, hoje ela é mais valorizada ou antigamente, na época que o senhor iniciou lá no Paraná, tinha mais valor? Ela era mais valorizada. Inclusive aqui eu tive uma experiência assim
que me levou a trabalhar mais como marceneiro do que como entalhador aqui no estado de Rondônia. Eu já saí de lá porque a profissão já estava bem em decadência, né? Eram só as famílias muito ricas mesmo que ainda se interessavam por móvel colonial, que era o tipo que a gente fazia, que a gente aprendeu a fazer. Não é o estilo que eu aprendi a fazer, não é os estilos que a gente comumente vê em comércio, aqueles entalhezinhos. Então o estilo que a gente aprendeu é diferente. Então esse estilo realmente ele caiu, né? São poucos os que trabalham com isso hoje. Chegando em Rondônia, como eu era o único aqui em Machadinho quando eu cheguei aqui, único assim, era eu e um Colombiesque. Nós entalhávamos. Como ele entalhava só para a produção deles, eu trabalhava para todas as outras marcenarias. Então eu consegui ganhar muito dinheiro aqui no Machadinho no primeiro ano. Inclusive nos primeiros 3 meses eu consegui mobiliar minha casa só com recurso de entalhe e mobiliar a casa da minha mãe, né? Que eu consegui ganhar dinheiro. Só que foram chegando outros profissionais e foram cobrando barato. Aí eu tive que migrar para marcenaria e trabalhar como marceneiro e não mais como entalhador, né? Isso foi o que me levou a largar a profissão de entalhador. Aí saturou exatamente. Saturou o ramo e teve que abandonar. E como foi essa mudança aqui para Rondônia? O senhor falou que tinha comentado logo mais cedo comigo que o senhor veio em 95. Conta um pouco para nós dessa... Então, a minha mudança para Rondônia, em 95, ela vem assim de alguns problemas financeiros mesmo. Na minha área, o serviço estava ficando escasso, né? E esse foi um dos motivos. Teve outros motivos, mas esse foi um dos motivos que me trouxe para Rondônia. Eu cheguei aqui em Rondônia em outubro de 95 e já fiz umas inscrições aí nos INCRAS da vida aí, já fui conseguindo uma terra que eu tinha interesse, né, de conquistar uma terra. Então eu já fiz umas inscrições, fui um dos primeiros a ser contemplado. No início de 96 eu já era dono de terra aqui em Machadinho. E você já tinha assim trabalhado no sítio ou não? Nunca tive contato com terra. Meu contato com terra era em acampamentos que eu fazia, em sítio, mato, essas coisas. Mas assim, morar na terra e falar vou produzir alguma coisa foi minha primeira experiência. E quando você chegou lá na terra e falou essa terra é sua e só mata, com certeza naquela época? Para mim foi muito... Como eu já saí... Eu li um livro, o nome do livro é Vida no Campo. Até então eu sempre morei na cidade, sempre gostei da cidade. E eu li um livro de Ellen White, e o nome desse livro é Vida no Campo. E ele incentiva a nossa vida no campo, não só pelo retorno financeiro, mas principalmente pelo retorno de saúde. E eu vim com essa ideia, né? E eu consegui trabalhar no sítio de 96 a 99. Eu consegui trabalhar no sítio, mas assim, como era muito escasso, né, as condições financeiras, a gente não tinha recurso para trabalhar no sítio. Então eu ficava 2, 3 dias no sítio e 2, 3 dias aqui na rua, entalhando alguma coisa, fazendo algum móvel para ganhar recurso para levar para o sítio. Mas foi gratificante. Esses 4 anos, quase 4 anos de sítio, foi bem gratificante. O senhor comentou mais cedo que o senhor teve dificuldade e acabou abandonando o sítio. Conta para nós como é que foi. Então, nós entramos na terra em 96, já providenciamos lá uma pequena derrubada, né, e começamos a plantar. E como por uma consciência religiosa, eu não tinha intenção nenhuma de lidar com café. Então a gente começou algumas outras coisas, tipo milho, mandioca, algumas outras plantações para arroz, né? A gente plantou arroz. Então, durante esse período foi bem tranquilo. Só que no final de 99, eu passei por um processo de divórcio
E aí isso fez com que eu voltasse para a cidade, né? Nesses 4 anos foi uma experiência bem interessante, porque em 98, 97 ou 98, o prefeito aqui era o Neudi, era o prefeito Neudi. E ele disponibilizou uma verba para a Secretaria de Educação para que em todos as regiões fosse construída uma escola, né, para as crianças que moravam ali naquelas regiões. E a LJ7 foi contemplada com isso. E aí foi quando a gente ganhou a Secretaria de Educação, né, através da Prefeitura. Eles entregaram para a gente o combustível, tijolo, telha, cimento e areia. A madeira nós tínhamos que tirar lá no lote, né, serrar com motosserra e construir a escolinha. Então foram as primeiras escolinhas de linhas que teve aqui em 98 mais ou menos. Então a escolinha da LJ7, quem serrou a madeira, então eu tive que aprender, né, um aprendizado para mim. Eu tive que serrar a madeira, esquadrejar a escola, tive que agir como carpinteiro ali e no mutirãozinho ali acabou se construindo a escola. Então, quando a escola ainda estava no início, eu já tinha tirado toda a madeira, já tínhamos feito o alicerce da escola. A minha esposa tinha passado num concurso, ela ia ser professora lá. Então, quando já estava bem adiantada a questão da escola, aí houve o processo de divórcio, né? E aí foi quando eu voltei para a cidade e continuei minha vida aqui na cidade e ela continuou no sítio. Ah, tá. Então você não chegou a perder, foi um acordo? Não, foi um acordo. Foi um acordo. Fiquei sabendo também que o senhor trabalhou como armeiro. Conta essa fase da vida do senhor. Então, Rafael, a minha história de Machadinho, ela é bastante interessante. Quando eu cheguei no Machadinho, as duas únicas profissões que eu tinha exercido era entalhador e caminhoneiro. Trabalhei como caminhoneiro 1 ano. Né? As únicas profissões que eu tinha exercido. Quando eu cheguei aqui, no sítio, eu tive que aprender a cortar madeira de motosserra, eu tive que aprender derrubada, eu tive que trabalhar com foice, roçar. Eu fui taxista, no ano de 97 eu trabalhei como taxista. E depois da minha separação, em 2000, quando eu cheguei aqui na rua, assim, meio, assim, perdidão, né? E eu tinha um amigo aqui que me abraçou, né? Assim, foi um pai para mim, né? O Orlando Close. E ele era armeiro. E ele sabia que eu tinha habilidade em madeira e eu comecei a fazer coronhas para espingarda para ele. Ele falou assim, você não quer aprender a consertar a arma mesmo? Eu falei, não, vou tentar. E aí eu trabalhei uns 2 anos ou mais consertando arma. Deve ter muita espingarda aí que eu já tenho uns pingos de solda meu aí no Machadinho do Oeste. Então, essa questão de trabalhar com arma, com recuperação de arma, isso foi do ano 2000 até o 2002, 2003 mais ou menos. Né? Que eu trabalhei fazendo coronha, recuperando espingarda, né? Alguma coisa assim. Essa foi o que a gente fazia na época. Interessante. Várias profissões. Várias profissões aqui no Machadinho, eu exerci, graças a Deus. Aí, depois desse período que o senhor mencionou aí da separação, o senhor veio para a cidade, trabalhou com arma, aí o senhor, fala agora como o senhor chegou no cargo público, na função pública. Então, ainda no final dos anos 2000, eu não me lembro bem se foi em 98 ou 99, eu tive uma oportunidade de trabalhar dando aula de artesanato na APAI. Né? Alguém descobriu que eu fazia artesanato, que eu trabalhava com madeira, e eu fui contratado por uma empresa para dar uma aula durante algum tempo na APAI. E eu fiquei um tempo lá. E isso me despertou um pouco para o serviço público. Em 2006, uma pessoa que morava aqui, e ela mudou para o Paraná, e durante um período eu fiquei cobrindo o lugar dela
lá no Colégio Alberto. E em 2007 eu comecei como portariado no governo do Flávio, do prefeito Flávio. Ele descobriu que nós tínhamos uma habilidade com criança, e aí eu fui contratado para abrir a primeira guarda mirim aqui no Machadinho. Então eu trabalhei durante o ano de 2007, eu trabalhei portariado no governo Flávio como coordenador da guarda mirim, da Polícia Militar Mirim. E quando chegou a fase que o senhor foi efetivado? Então, essa aí é uma fase interessante porque como eu comecei a me interessar pelo serviço público, em 2007 começou a cogitação de um concurso em 2008. E aí eu pensei, bom, para mim fazer o concurso eu preciso estudar. E foi interessante essa fase aí porque eu tentei recuperar meu histórico escolar, que era lá do Paraná, e eu não consegui recuperar o histórico escolar. E aí eu fui no supletivo e fiz uma prova que eles chamam de prova suplência, né? E aí eu fui lá, fiz a prova suplência, consegui passar, no mesmo dia eles já vem o resultado da prova. Já me matriculei no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio. Então ali eu já fiz as provas, fiz vários provões, eu fiz um provão no início do ano e um provão no final do ano, e no meio do caminho eu fui fazendo aquelas provinhas, né? Eu sei que com 13 meses eu consegui eliminar o ensino fundamental e o médio. Mas só para a gente entender, lá você já tinha um médio ou você Não, tinha parado em qual? Na verdade eu tinha parte do médio. Eu tive que fazer uma prova suplência porque eu não consegui nem o meu histórico do ensino fundamental. Como é que chama hoje? É o basicão mesmo, de primeira a quarta série. Então eu tive que fazer uma prova suplência, depois eu tive que fazer o fundamental e fazer o médio. E isso eu consegui fazer em 13 meses, por isso que isso aí foi uma das minhas grandes superações, né? Eu consegui fazer em 13 meses. Eu fiz provão do ensino fundamental, fiz provão do ensino médio 2 vezes, no início e no final do ano. E aí eu consegui eliminar. Eu digo 13 meses porque eu não consegui fechar tudo num ano. Aí no ano seguinte ficou só matemática, eu fechei matemática no ano seguinte. Isso tudo se preparando, caso Me saísse preparando concurso. para o concurso. Para o concurso. E aí o senhor fez o concurso, como é que foi? Fiz o concurso em 2008, né? Mas assim, aquele negócio que você não espera, né? Que você vai conseguir alcançar alguma coisa. E ainda trabalhando como portariado na prefeitura, né? E aí eu fiz o concurso, quando saiu o resultado do concurso, aquele monte de papel colado lá na frente da prefeitura lá. E eu cheguei, não olhei para a papelada, um monte de gente olhando. Quando eu entrei na sala, né, os colegas vieram me parabenizar por ter passado no concurso, né? Aí é que eu fui olhar para os papéis, eu tinha passado em primeiro lugar no concurso. Bacana. Né? Então foi uma fase interessante, né, da minha vida, foi assim, uma mudança, né, Mas esse concurso de 2008, parece que teve 2 concursos, porque um foi cancelado? Isso. Como foi isso? Primeiro lugar eu tirei na primeira etapa, né? Uhum. Eu não sei qual foi a problemática que teve ali, eu sei que cancelaram o concurso e teve uma segunda etapa. Na segunda etapa, eu tirei em segundo lugar no concurso. Tinha um colega nosso que ele fez para 2 áreas. Ele fez para o ensino médio, né? Nível médio, e fez para um nível superior, como professor. Ele tirou em primeiro lugar, tanto na área que eu fiz, como instrutor de ensino na época, né? E fez para professor. Como ele passou nos 2, ele optou por ser professor, é claro, né? E aí eu pulei para o primeiro lugar novamente, né? E assim eu estou aí até hoje. Sabemos que o senhor é formado em administração. O senhor comentou como foi o processo para conseguir o ensino fundamental, o ensino médio. Conta para nós aí como foi
para conseguir essa formação, conciliar trabalho, estudo, família? Então, a primeira parte, né, o fundamental e o médio, era alguma coisa mais ou menos assim. Eu chegava 1h30 do serviço, corria para o supletivo, pegava uma planilha daquela, né, um caderno daquele, eu estudava a matéria, entregava a matéria, o caderno, pegava a prova e preenchia. Tinha dias que eu cheguei a fazer 3, 4 provas no mesmo dia com aqueles cadernos. Quando foi em 2012, isso aconteceu lá em 2007 para 2008, né? Ensino fundamental e médio. Ensino fundamental e médio, 2007 para 2008. Quando foi em 2012, houve foi elaborado um plano de carga e carreira, e nesse plano de carga e carreira havia uma gratificação, né? Esses percentuais que a gente ganha aí, à medida que você fosse concluindo o estudo. Aí foi um incentivo para mim entrar na faculdade, né? Aí eu me matriculei na faculdade Unopar aqui, e foi de 2012 a 2016. Né? Assim, bem forçado também, né? Porque apesar de ser um EAD, mas você precisa se esforçar, estudar para você conseguir passar nas provas, né? E foi um desafio para mim, né? Foi um desafio interessante. Na verdade, eu acho que tem que estudar até mais, né? Às vezes você tem que estudar até mais. A presença do professor todo dia ali. Exatamente. E você já pensou em desistir, né, quando estava estudando? Não, eu achava interessante. Eu achei bem interessante. Do estudo não, tanto é que eu ainda continuo com alguns sonhos ainda em área de estudo ainda. Então pode contar para nós aí, pode compartilhar? Posso. É porque assim, quando eu concluí minha faculdade, eu estava na Secretaria Municipal de Assistência Social, né? E como eu tinha muito contato com o social, com o idoso, com criança, então logo em seguida eu já fiz uma pós-graduação na área social. Então eu sou pós-graduado em serviço social, né? Mas aí depois a administração entendeu que eu poderia ser útil no administrativo. Aí quando eu vim para o administrativo, eu fiz uma outra pós-graduação em gestão de entidades públicas, né? Então já fiz 2 pós-graduação. Mas a minha vontade ainda é fazer um mestrado. Eu ainda tenho interesse de fazer um mestrado ainda, não sei, né? Pela idade, não sei se eu consigo, mas claro, faz parte do sonho. Claro que consegue. Um cara que foi entalhador, armeiro, agricultor. Vamos. Mas o que é isso que você falou? Eu fui entalhador, fui armeiro, fui caminhoneiro, fui taxista. Vai conseguir qualquer coisa que quiser. Vamos tentar aí, vamos lutar. Com certeza. Vamos falar um pouco agora de fé, porque todos os entrevistados que eu entrevistei até hoje, todos eles você vê que a fé foi algo essencial para ele manter o sonho dele vivo, independentemente da religião. Conta para nós como a fé ajuda a realizar os sonhos, a manter ali, em meio a tantas diversidades que o senhor já passou na vida, manter firme e conseguir o objetivo que é continuar sonhando e realizando vários feitos. Então, Rafael, inclusive eu vou até abrir aqui um espaçozinho aqui para falar. Sexta-feira eu perdi um sobrinho. Esse sobrinho ele é o sobrinho mais velho e é o neto mais velho de meu pai. Ele é filho da minha irmã mais velha, inclusive quando eu nasci ele já tinha 8 anos. Ele é filho da minha irmã mais velha e esse meu sobrinho, ele faleceu na sexta-feira passada, ele faleceu lá no México. E a religião adventista, ela entrou na nossa família através dele. Então a gente fica muito sentido por saber, né, que apesar de um conforto é saber que quando ele faleceu, foi um ataque fulminante que deu nele. Quando ele faleceu, ele estava com a Bíblia na mão, ensinando alguém. Então eu perdi esse sobrinho na sexta-feira, mas foi ele quem trouxe para a família
o conhecimento da Bíblia, né? O conhecimento da religião que eu congrego hoje, que é a Igreja Adventista. Então, isso aconteceu, eu tinha 19 anos. E isso mudou totalmente a minha visão de mundo, a minha visão das coisas que eu queria ter, das coisas que eu não queria ter, aquilo que eu queria ser, aquilo que eu não queria ser. Porque a minha adolescência, eu falei da infância, mas não falei da adolescência. Então a minha adolescência foi bem, né? Como eu era um menino assim bem solto, então não foi das adolescências mais tranquilas. Eu dou graças hoje por ter conhecido essa religião, me tornado um cristão mais autêntico, eu diria assim, porque isso me evitou que eu tivesse muitos problemas na minha vida, né? Inclusive, quando a gente não tem assim essa fé, esse norte religioso, às vezes a gente pensa muita besteira, a gente pensa em cometer crimes, a gente pensa em fazer uma série de coisas, e isso passou pela minha cabeça várias vezes, mas depois que a gente conhece o Evangelho, os pensamentos da gente mudam, né? Com relação à vida, com relação ao tratamento de outras pessoas. Isso foi muito importante para mim, né? Esse conhecimento. O senhor participa de um clube? Fala para nós aí como é que é esse clube. Então, uma das coisas importantes que fez com que eu admirasse bastante a Igreja Adventista foram os desbravadores, né? E ali eu consegui trabalhar com crianças desde os 19 anos até hoje. Hoje eu ainda continuo trabalhando com essa criançada. Só que os desbravadores é como se fosse assim algo que eu faço para eles. Então, como líder de desbravador, eu nunca fui um desbravador, porque o desbravador é de 10 a 15 anos. Então eu já entrei com 19, então eu já entrei como um diretor de clube, né? Então eu nunca fui um desbravador, eu fui um coordenador deles. Então todos os estágios que a gente precisava atingir como desbravador, eu já atingi. Eu sou formado em liderança, desbravador, liderança master e liderança master avançada. Para quem não entende, o que seria o desbravador? Os desbravadores é um clube que a gente tem dentro da Igreja Adventista, que a gente trabalha com crianças de 10 a 15 anos, tá? Então, vocês já devem ter visto por aí essa criançadinha com aquele lencinho amarelo no pescoço e tal. Então, dentro da Igreja Adventista, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse trabalho com as crianças. Criança de qualquer denominação, tá? Não necessariamente só criança adventista. Bom, mas só que isso aí é algo que a gente faz para as crianças. Para mim, o AMM é um brinquedo de gente grande, né? Quer dizer, é um motoclube cristão, né? É um motoclube cristão, e a gente une o gosto da gente pela motocicleta com a possibilidade de pregar o evangelho para outras pessoas. Então, quando a gente viaja de moto, por exemplo, o AMM, né, é o Missionários Motociclistas Adventistas, né? A ideia desse motoclube é você se misturar com os outros motoclubes e apresentar Jesus para eles. Então, uma das coisas que normalmente não falta na nossa bagagem quando a gente viaja é um livro missionário, uma Bíblia, um folheto. Então, você para num posto de gasolina, o frentista te atendeu, você entrega um livro para ele, né? Você para numa polícia rodoviária, por exemplo, você dá um livro para ele, dá uma Bíblia para ele, dá um folheto para ele. Então a ideia você participa de eventos de outros motoclubes, coisas que se você não participasse, se você não tivesse um motoclube, não participasse de um motoclube, seria um lugar muito difícil de você entrar, né? Então hoje a gente é muito bem recebido pelos abutres, pelos riders, os maiores motoclubes do Brasil, eles têm muito respeito para conosco. Agora nós vamos para aquela parte da entrevista, que é o bate-bola, que é aquela parte de respostas rápidas e curtas.
Uma palavra que define a sua infância no Paraná. Na verdade, a sua infância, né? Porque Feliz. um aprendizado marcante da mudança para Rondônia. A mudança de profissão. Um ofício que sente saudade de exercer. Arte e madeira. Uma conquista que enche de orgulho. Estudo. Família é Tudo. um versículo ou mensagem espiritual que inspira. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Um livro que o marcou. Bíblia. Um conselho para quem busca uma carreira no serviço público. Estudo. Um hábito essencial na sua rotina. A minha meditação, a minha comunhão com Deus de manhã. Pela manhã. O maior desafio que já enfrentou. Eu já mencionei, mas vou mencionar de novo. A mudança de profissão. O machadinho em uma palavra. Maravilha. Eu gosto muito daqui. Uma lembrança especial do tempo de entalhador. Cara, o respeito pelos colegas de serviço. Um sonho ainda não realizado. Só é necessariamente conhecer vários lugares. Eu gostaria de ir de moto. O que faz sorrir todos os dias. Jesus, a esperança que eu tenho nele. Um prato típico do Paraná de que sente falta. Macarronada com queijo. Um lugar em Rondônia que o encanta. 2 de novembro. Para quem não conhece, galera, o 2 de novembro, explica aí. 2 de novembro é uma corredeira, né? Que a gente chama de cachoeira, né? Mas 2 de novembro é uma região aqui de Machadinho do Oeste, onde tem uma corredeira incrível, muita água, muita natureza ainda, né? E aí é um ponto especial para nós, é um ponto turístico, né? Todos os feriadões vêm pessoas de praticamente todo o Brasil para poder conhecer 2 de novembro. Então, se você ainda não conhece, você precisa conhecer 2 de novembro. Algo pelo que é grato todos os dias. Vida. Uma meta que ainda deseja atingir. Mestrado. O legado que quer deixar para os filhos e a comunidade. Um legado espiritual. E o que o senhor mais valoriza na sua trajetória até hoje? A fé. Como gostaria de ser lembrado pelas próximas gerações? Eu gostaria muito de ser lembrado como um cristão genuíno, né? Porque hoje nós ainda temos pessoas se convertendo pelo testemunho de Paulo, né? Então eu quero que as pessoas se lembrem de mim dessa forma. Inclusive falando do sobrinho que faleceu no México, na sexta-feira. Ele faleceu na sexta-feira e no domingo o genro dele se batizou com base no testemunho dele, né? Então eu gostaria de ser lembrado como um cristão autêntico. O senhor quer deixar uma mensagem aí para alguém específico? Primeiro eu quero agradecer você, né? Por Obrigado. ter dado essa oportunidade aí pra gente. Minha família me apoia muito, então eu tenho que agradecer minha família, minha esposa. Tenho 3 filhas no Paraná e eu quero mandar um beijo e um abraço para elas também. Ana Paula, Jéssica, Camila, mandar um abração para eles. Agora, a minha última mensagem, Rafael, de tudo que eu vivo, das minhas conquistas, eu cheguei aqui no Machadinho numa situação muito complicada financeira. Tudo que eu tenho praticamente conquistei aqui trabalhando aqui no Machadinho, né? Então eu não trouxe nada de fora, tudo que eu tenho eu conquistei aqui. Então eu agradeço a população machadiense pelo acato, né? Por ter me recebido, me abraçado. E então eu costumo dizer que eu não me apaixono por lugares, eu me apaixono por pessoas.
E o Machadinho, ele me acolheu de tal forma que eu me apaixonei pelo Machadinho, não pelo que ele é fisicamente, mas pelo que ele é com relação aos seus moradores. A miscigenação aqui de gente de todos os lugares, então me acolheram muito bem. Agora, a mensagem que eu gostaria de deixar, porque a minha vida, ela se baseia no Evangelho de Cristo. Isso é a base da minha vida. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas é que considerem Cristo na hora de suas meditações, na hora de suas leituras. Sempre considerem Cristo como alguém que realmente pode fazer diferença na vida da pessoa, né? Então essa mensagem eu faço questão de deixar no final. Considerem a Cristo como alguém que realmente possa fazer diferença na vida das pessoas. O senhor se sente feliz? Muito, muito feliz e grato, né? Pelo que a vida me deu, pelo que a vida... Eu nunca fui ingrato com as coisas com a vida, né? Eu acho que a vida, apesar de eu ter passado por muitas dificuldades, eu sou feliz com a vida que eu tenho e grato com o que eu tenho. É claro que eu almejo mais, né? Eu acho que todo ser humano ele almeja crescer um pouquinho mais. Mas eu sempre sou feliz com aquilo que eu tenho no momento. Isso eu não sou ingrato com as coisas que eu conquistei até o momento, que Deus me deu. A maioria das pessoas ela consegue avaliar a qualidade nas outras pessoas, né? Mas aí quando chega para nós, avaliar nós mesmos, a gente tem dificuldade. Se hoje se eu fosse falar do Adão, na terceira pessoa aí, o que o senhor falaria? Quem é o Adão? Eu sou bem aberto, eu não tenho muita coisa para esconder da minha vida, né? E é chato a gente falar, como você já disse, você falar das suas qualidades, mas eu sou um camarada meio pronto para tudo. Eu não sou, tipo assim, muito mimimi, reclamar da vida. Então, por exemplo, se hoje eu perder meu emprego e eu precisar ir trabalhar de servente de pedreiro, eu vou. Então eu sou meio para tudo, eu não fico com mimimi, mas e agora, o que eu vou fazer? Então eu acredito que essa é uma das minhas qualidades. A outra qualidade minha, que eu acho que é uma qualidade, é que como eu já tive muito benefício das pessoas para comigo, eu não consigo omitir um socorro, né? Então, como muitas pessoas já me socorreram, então se as pessoas me pedirem algum socorro, dificilmente eu vou dizer não, a não ser que eu realmente não tenha condições de fazer. Mas eu acho que essa é uma das coisas que eu falaria de mim. Agora, defeitos, se eu for falar aqui é muito, né? Se eu for falar é bastante, porque eu sou um cara bem defeituoso, bastante defeituoso. Não, mas vamos ficar só nas qualidades. Os defeitos todo mundo tem e está todo mundo lutando para melhorar. Cada dia melhor. Eu agradeço, Adão, pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente falar. Às vezes, talvez, eu não sei se transpareceu ali, mas a gente fica meio emocionado de falar da vida da gente, né? Mas não, é comum a gente ter essa euforia, né? Dar uma emoção assim, né? De contar a história, às vezes não é acostumado numa entrevista, gravando e tal. Mas se você saiu bem, parabéns. Obrigado. E galera, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por acompanhar. E até o próximo vídeo. Fechou. Valeu.